As minhas calorosas saudações a todas vocês irmãs que se encontram no Brasil, em Angola, em Moçambique. Eu sou a Elizabeth Macunge, solteira, discípula de Nosso Senhor Jesus Cristo há 19 anos. Eu sirvo no Ministério dos Solteiros há já um tempo e para mim é uma honra e um privilégio muito grande estar hoje aqui para compartilhar uma lição com todas vocês. O encorajamento que eu trago hoje para cada uma de nós é mantendo-se conectada com Deus em meio aos desafios. Mas é importante nós sabermos o que isso quer dizer. E para uma melhor compreensão, nós vamos explicar as 3 palavras principais que fazem o nosso tema. A primeira palavra é manter-se. Manter-se significa conservar-se, alimentar-se, permanecer. Conexão significa ligação, união entre uma coisa e outra. E desafios são as diferentes provocações que vão aparecer, as disputas que nós temos que enfrentar. Em palavras muito pequenas, hoje nós queremos falar sobre cada uma de nós se manter ligada a Deus diante das provocações, diante das disputas que poderão aparecer na nossa caminhada com Cristo Jesus. Abra a tua Bíblia em João capítulo 15, do versículo 4 até o versículo 5. A Bíblia fala: continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe, quando a Bíblia fala que com Jesus nós vamos dar muitos frutos, me vem à cabeça uma pergunta: que frutos são esses? De que frutos é que a Bíblia faz referência? Em Gálatas 5, 22, 23, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Então, ligadas em Jesus Cristo, nós vamos produzir esses frutos. O Espírito de Deus produz em nós os frutos que ali estão mencionados. Vamos falar sobre amor. Quando o Espírito de Deus produz em nós amor, nós aprendemos a amar aqueles que nos fazem mal. Nós aprendemos a amar aqueles que nos perseguem, aquele nosso colega que se implica conosco no serviço, aquele nosso vizinho que se implica conosco no bairro. Nós aprendemos a amá-lo, porque o Espírito de Deus produziu amor em nós. Um fruto que eu gosto muito da produção do Espírito Santo é o fruto do domínio próprio. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus produz em nós domínio próprio. E quando ele produz em nós o domínio próprio, nós aprendemos a dominar os nossos desejos sexuais. Nós aprendemos a dominar os nossos pensamentos maus. Nós aprendemos a direcionar o nosso olhar para o lugar certo. Nós aprendemos a dominar as coisas que vão sair da nossa boca. Lembrem-se de que sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. E deixa dizer-vos que desafios são bons. São bons quando nós conseguimos ultrapassá-los, quando nós conseguimos vencê-los, porque eles amadurecem-nos. E o medo, quando surge medo em meio aos desafios, isso já nos torna retraída, já nos deixa para trás. E geralmente os medos nunca são positivos. E eu te pergunto, do que tu tens medo hoje? Tens medo de nunca te casares? Tens medo de nunca conseguires a tua casa dos sonhos? De nunca realizares o sonho do carro próprio? De não te realizares profissionalmente? Tens medo de não encontrares aquele irmão dos sonhos? Do que tu tens medo hoje? Em Mateus 14, do versículo 22 até o 32, a Bíblia diz:
Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. As ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Amada solteira, o medo torna a tua e a minha fé pequenas. O medo faz-nos ver os problemas muito grandes e Jesus Cristo pequeno. O medo faz com que nós sintamos que os problemas são mais fortes do que a nossa fé. E a nossa fé torna-se pequena. Nós começamos a duvidar de que temos Jesus Cristo nas nossas vidas e que com a força que Cristo nos dá, nós podemos fazer todas as coisas. Filipenses 4,13 ensina sobre isso. E é isso que Jesus Cristo quer passar para ti e procurava passar para Pedro quando lhe disse: "Coragem, eu estou contigo." Pedro esqueceu-se de que tinha a força de Cristo para enfrentar o desafio de andar sobre aquelas ondas bravas, sobre aquele vento forte. Esqueceu-se de que tinha Cristo ali, lhe dando força, lhe dando coragem. Talvez tu tenhas medo da situação que estás a passar agora, mas lembra-te de que você tem a força que Cristo te dá. O que te causa medo hoje, minha querida irmã? É o medo de acabar solteira? Não te preocupes com isso, você tem Jesus Cristo como teu marido. É o medo de acabar desempregada? Não tenhas medo, Deus não vai te deixar morrer de fome. Pois é, amada irmã, nós precisamos aprender a confiar em Jesus. A partir do momento que Pedro perdeu a confiança em Jesus Cristo, ele começou a afundar. O que fez Pedro afundar não é o fato dele ter medo, não. Foi o fato dele ter duvidado. Por isso Jesus Cristo disse: "Como a tua fé é pequena, por que você duvidou?" Quando a nossa fé é acompanhada de dúvida, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Tiago, capítulo 1, versículo 6, 8, vocês não precisam ir para lá. A Bíblia fala para nós pedirmos as coisas com fé. Tiago 2, no versículo 14 até 17, a Bíblia fala que fé sem ação é uma fé morta. Então, querida irmã, se tu quando pedes alguma coisa para Deus, tu pedes com dúvidas e nem sequer colocas em prática aquilo que você está a pedir, não penses que vais receber alguma coisa da parte de Deus. Sabe, eu também já enfrentei os meus desafios. Pois é, eu sou solteira, mas deixa eu dizer que já namorei no reino.
E meu namoro foi um namoro muito longo. O namoro mais longo a nível de todas as igrejas de Cristo. Deixa já dizer. Eu namorei 10 anos com um irmão moçambicano. E à medida que nós íamos namorando, ele ia propondo casamento. E eu sentia que para mim aquele não era o momento para me casar, porque eu não me sentia com os pés firmes no chão para dar aquele passo. Ano vem, ano vai, fui assustando que o tempo foi passando, a idade foi avançando. Infelizmente, o nosso namoro acabou. Fim dos 10 anos, o namoro terminou. E eu não esperava, sinceramente não esperava mesmo que meu namoro terminasse, porque eu amava o irmão. E inclusive eu não me imaginava namorando com uma outra pessoa. Eu senti que naquele momento minha fé ficou abalada, porque eu fiquei com medo de nunca mais gostar de ninguém dentro do reino de Deus. E embora eu seja feliz, mas lá no fundo, assim, humanamente falando, também nunca sonhei acabar os meus dias sozinha, como solteira. Mas eu tive que confiar no plano que Deus tem para mim. Sabe, assim como Pedro teve medo, ficou assustado, ficou apavorado. Quando o irmão terminou comigo, eu também fiquei com medo, fiquei apavorada, fiquei assustada de não mais conseguir avançar. Mas Pedro lembrou-se de algo. Jesus está mesmo aqui à minha frente. E se eu continuar no meu medo, eu vou afundar cada vez mais. Então eu vou gritar por socorro. E foi o que eu fiz. Eu disse, Deus, eu vou me desmanchar, eu vou chorar, eu vou me lamentar, mas eu vou me levantar, porque o reino é grande e eu confio no plano que o Senhor tem para a minha vida. Hebreus 12:2 nos encoraja a nós a conservarmos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, porque a nossa fé começa, desenvolve-se e aperfeiçoa-se com Ele. Então, quando eu decidi que eu ia colocar os meus olhos em Jesus e não na dor da perda, e não na dor da quebra do namoro, eu consegui me levantar. E eu estou aqui, com esse sorriso, namorando outra vez um outro irmão desta feita, angolano, que eu também muito amo. É isso então, amada irmã. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Quero voltar a recordar aqui João 15, versículo 5, que sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu só consegui me recuperar e estar aqui hoje a poder partilhar com vocês com um sorriso nos lábios, porque eu me apeguei na minha árvore, que é Jesus. Eu sou ramo da árvore de Jesus. E quando Jesus Cristo é a nossa árvore, Ele nos ajuda a produzir os frutos necessários para nos mantermos firmes diante dos desafios. Se calhar tu estás a passar um desafio pior do que esse, do que eu passei. Mas o encorajamento é esse. Mantenha a fé em Jesus. E como é que tu podes fazer isso? Como é que tu podes continuar conectada com Deus, conectada a Jesus Cristo em meio aos desafios? Por favor, abra a tua Bíblia em Atos 16 e vamos ler do versículo 16 até o 28. A Bíblia diz: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu.
Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriam e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Baseando-nos na escritura que acabamos de ler, eu gostaria de fazer uma questão. Que coisas tu fazes para te manteres conectada com Deus? Sabe, se calhar tu tens vários métodos para conseguir manter a tua conexão com Deus, mas eu aqui, de acordo com essa escritura, quero exaltar apenas 2 elementos: oração e louvores. Foi o que Paulo e Silas fizeram. Nós acabamos de ver nas escrituras que Paulo e Silas, por terem feito o que é certo, eles foram injuriados, foram flagelados, eles foram surrados com vara, eles foram julgados na prisão, na cadeia de segurança máxima, como se fossem 2 criminosos. Mas isso não abalou a conexão deles com Deus. O que é que eles fizeram diante desse problema? Oraram. O que é que eles fizeram diante dessa situação? Cantaram hinos de adoração a Deus. Então, minha irmã, fique feliz quando você passa por dificuldades. Fique feliz na situação em que tu te encontras agora. Não é tristeza ser solteira. Não é tristeza você estar aos 30 anos e até agora não teres a casa própria, até agora não teres o carro próprio. Sabem, eu não tenho casa própria. Eu não tenho carro próprio. E já estou com 35 anos de idade. Não tenho filhos. Nem sequer tenho ainda o casamento em vista, porque o meu novo namoro é recente. Mas isso é motivo de tristeza? Não. É motivo de alegria, porque eu estou nessa condição, porque Deus está sendo glorificado. Se você perder a fé, você se separa de Cristo. Se você preferir o teu pecado, você se separa de Cristo. Mas se você abraçar forte a mão do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai continuar firme. Aquela tua amiga da tua idade que casou e já tem 3 filhos não é melhor do que tu que és solteira. Pelo contrário, Deus é o marido da mulher solteira. Somos solteiras, não mulheres solitárias. Amém, minhas queridas irmãs? Amém, minha amada solteira? Portanto, eu gostaria de te encorajar com essa escritura de Tiago 1,12, a Bíblia fala: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovada dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. E qual é a vida que Deus promete aos que o amam? A vida eterna. Lute por isso.
Mantenha-te conectada com Cristo porque você quer alcançar a vida eterna. Amo muito vocês. Para Deus vai toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. Amém.